Boa noite, amados. Graça e paz. Bom demais estar com vocês. Mais um dia, mais uma noite juntos, para prestarmos um culto de louvor e gratidão ao nome de Jesus. Só a Ele toda a honra, só a Ele toda a glória, só a Ele todo louvor. Nessa noite, irmãos, eu gostaria que nós pensássemos a respeito de algumas oportunidades que Deus tem dado para nós, tem dado para aqueles que Ele ama e tem feito de nós mensageiros dEle. Eu queria ler para você Atos, o capítulo 26, mas quero confiar que você trouxe a sua Bíblia e que a gente vai poder ler junto. Atos 26. Já que você trouxe a sua Bíblia, a gente vai ler junto. Eu não preciso ler. E vocês me acompanhem, para que nós possamos, dentro desse capítulo maravilhoso, dessa defesa apologética linda que o apóstolo faz da sua fé. Eu vou ler apenas parte de um versículo, para nós podermos nos posicionar naquilo que nós queremos falar nessa noite. Uma chance, só uma chance, talvez seja o que você vai ter, talvez seja o que o mundo vai ter para ouvir falar de Jesus. No capítulo 26, no versículo 28, existe uma afirmação que ela deve ser entendida apenas como uma rejeição escabrosa à salvação. E disse Agripa a Paulo, rei Agripa, Herodes II, Agripa, ele disse para Paulo: por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Com tão pouco, Paulo, você quer me transformar num cristão? Essa é a pergunta de Agripa. Uma chance. E o cara conseguiu perder a única chance que ele teve. Que a gente não perca as nossas chances de entregar as nossas vidas a Jesus. Pai querido, tão somente a Tua palavra, tão somente a verdade expressa na Tua palavra, seja a fonte da nossa inspiração nessa noite. Que possamos ouvir tão somente, ó Deus, o Teu Espírito falando aos nossos corações. Usa-nos, perdoa-nos e nos permita enxergar, ó Deus, o Teu mover no meio dessa igreja, o Teu mover nas nossas vidas. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o capítulo 26, você precisa olhar no capítulo 21, no capítulo 22, 23, 24, 25, para chegar no 26. Para você entender de onde vem toda essa questão que leva a essa afirmativa de rejeição, de escárnio. Paulo, ele vai a Jerusalém pregar o Evangelho. Paulo vai a Jerusalém explicar por que ele se converteu a Jesus, o Cristo. Ele vai fazer um relato em Jerusalém para os irmãos, agora seus irmãos, daquilo que Deus fez na vida dele. E quando ele chega em Jerusalém, ele encontra uma igreja dividida, ele encontra alguns irmãos que realmente querem ouvir, querem falar, querem participar do reino de Jesus, mas, por outro lado, ele encontra fariseus, ele encontra saduceus, ele encontra os mesmos que produziram a crucificação de Cristo, e eles ainda continuam lá, ainda são os senhores da religiosidade em Jerusalém, e eles veem em Paulo não o apóstolo dos gentios, mas veem em Paulo o inimigo do judaísmo, e assim começa uma grande disputa teológica entre Paulo
e os sacerdotes e os partidos políticos que dominavam Jerusalém. Paulo, então, é preso, e quando Paulo é preso, ele é entregue aos romanos para que não seja morto pelos próprios judeus. E quando entregue aos romanos, Paulo está pronto para ser castigado, e ele fala para um dos centuriões, ele diz, olha, eu sou romano, você pode me chicotear sendo romano? Ele disse, não, nenhum cidadão romano ele pode ser castigado sem que ele seja julgado e condenado. E ele disse, já que nesse caso a gente não pode condenar você, não pode julgar você, não pode castigar você, nós vamos mandar você para o governador da Cesareia, vá para lá. E chegando lá, descobre-se que Paulo, cidadão romano por nascimento, ele deve ser julgado. E nesse inteirinho, os próprios judeus fazem uma armadilha para que possam matar Paulo, e Roma interfere, e Paulo não morre, e Paulo vai parar nas prisões de Herodes. E lá na prisão de Herodes, no capítulo 26, Festo, que era o governador da Cesareia na época, que era o governador local na época, recebe uma grande comitiva de Herodes II Agripa, e nessa comitiva de Herodes está a sua irmã Berenice. E o rei Agripa, que vem para essa festa, para o recém-empossado Festo, eles querem se confraternizar. E quando eles começam a discutir, a falar de assuntos diversos, Festo fala para Agripa, eu tenho um prisioneiro aqui, que ele se diz romano, defende a ressuscitação de um homem chamado Cristo, e as coisas estão meio complicadas, porque ele disse que quer ir para César, mas eu não posso mandar ele para César antes que a gente julgue ele e mande alguma informação para César daquilo que deve acontecer com ele. A gente não pode simplesmente mandar um sujeito qualquer para lá. E o capítulo 26 traça um cenário maravilhoso em que a gente consegue perceber que este rei Agripa, que provavelmente fosse descendente dos saduceus judeu, ele tem do seu lado, ou ele carrega com ele na comitiva a irmã dele, que era uma mulher bela, porém uma mulher devassa, uma mulher linda, mas que usava os seus atributos de beleza, até mesmo em incesto com seu próprio irmão. E eles preparam todo um circo para ouvir Paulo. Paulo sabia que ele ia para Roma porque ele conhecia a lei dos romanos. Ele sabia que invariavelmente ele acabaria em Roma. E quando esse circo é montado e eles chamam Paulo para se defender, eu quero que você visualize a condição de Paulo lá a partir do capítulo 21 até o capítulo 26. Ele foi arrastado, ele foi torturado, ele apanhou, ele sofreu, por pouco ele morre. Esse mesmo homem já meio desfigurado, sujo, preso em cadeias, amarrado, ele chega perante esse grande cortejo de reis, rainhas, soberanos, postos num tribunal, e ele preso em cadeias. E quando Paulo chega na presença desse poderoso Senhor, ele fala, Paulo, pode se defender, fala aí, diga. Paulo tem duas opções, como nós temos sempre duas opções. Uma, Paulo podia se fazer de coitadinho e falar assim, olha, eu apanhei dos judeus, eu sou um coitado, está vendo, estou preso aqui. Paulo podia chorar, podia reclamar. Ou Paulo podia simplesmente se colocar numa condição de pedir ajuda para Agripa, para Festo, e dizer para eles, olha, me ajudem, eu preciso de um empreguinho aí no poder público, eu preciso entrar nessa máfiazinha de vocês, eu preciso fazer parte disso, porque eu falo o hebraico, eu falo o grego, eu falo o italiano, eu consigo me articular bem, sou bastante conhecido.
E garanto que, como um pastor lá dentro do seu ministério das coisas ruins, aí em Jerusalém eu faria muito sucesso. Eu sou bem conhecido, eu seria muito bem-vindo em Roma como representante religioso de vocês. E esse circo está formado, e Agripa diz assim para Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, na condição que estava, na condição que ele continuava de preso. Paulo, ele começa, em momento nenhum, reclamar da sua condição. Paulo, nesse momento, ele consegue enxergar a possibilidade de defender aquilo que ele crê. Paulo percebe a possibilidade de falar do amor de Jesus. Paulo aproveita a oportunidade para falar do poder salvador de Jesus. Ele esquece o meio que está, o lugar que está, e ele não muda o seu caráter, o seu jeito de ser. Ele não muda a sua forma, ele não se transforma, porque ele tem um trabalho importante a fazer, que é a defesa da sua fé, daquilo que ele crê. E quando eu olho para esse cenário montado, irmãos, eu imagino quantas vezes nós nos vemos no meio de poderosos, nós nos vemos em lugares que nós sentimos incomodados, e muitas vezes a gente quer procurar um canto para, no mínimo, se esconder, para não ter que expor aquilo que a gente é, aquilo que a gente crê. Às vezes porque temos vergonha, às vezes porque temos medo, às vezes porque falar a verdade não é politicamente correto. E desde quando política é correto? Defender a nossa fé, defender aquilo que nós sabemos através da palavra, que o Espírito nos convence através da palavra, muitas vezes se torna um fardo para nós. E Paulo começa assim, ele diz: Tenho-me feliz, eu estou contente, eu estou satisfeito, ó rei Agripa, que perante ti me haja hoje de defender todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Eu estou feliz de estar na tua presença. Eu estou feliz de olhar para você. Venho você, alguém que precisa muito mais da misericórdia de Deus do que eu. Eu estou feliz por perceber que você, da sua maneira de enxergar o mundo, você está tão errado, você está tão longe, que você não tem ideia que você está cheio de nada e vazio de tudo. Agripa. Paulo, nesse momento, ele não se sente ofendido por ser prisioneiro, descalço, machucado, maltratado. Ele não se sente ofendido por isso. Ele não se sente ofendido por olhar para um soberano, para um rei, para um homem em posição de homem mais poderoso que ele, que podia definir sobre a vida dele. Ele olha para esse homem com misericórdia. Ele podia simplesmente dizer: eu não sou culpado, me manda para César, eu resolvo minha vida em Roma. Paulo, não, que bom que você quer me ouvir, Agripa. Independente da posição que o homem esteja, ele precisa ouvir de Deus. Independente do poder que ele carrega ou do que ele acha que carrega, ele precisa ouvir de Deus, porque no fundo, lá no fundo do rei, do coração do rei, ele sabia que estava em pecado. Porque você vai perceber durante a nossa leitura que Paulo fala para ele: olha, você conhece a lei e os profetas. Então ele sabia que incesto era pecado. Ele sabia que deitar com a própria irmã era sujeito a ser morto. Ele sabia disso. Porque, sendo judeu, querendo ou não querendo, ele conhecia a lei e os profetas. E Paulo toca lá na ferida dele. E Paulo enxerga nele
a necessidade de transformação, a necessidade de conhecer o poder de Deus. E aí Paulo começa a falar para ele, olha, eu era mais ou menos parecido com você, exceto que tudo aquilo que eu fazia por motivos religiosos. E Paulo começa a descrever nesse capítulo, ele disse, olha, eu como judeu me portei como judeu, e como judeu eu defendi a fé judaica, a lei, eu persegui, eu aprovei a morte de muitos, eu invadi casas, eu arrastei pessoas, eu estava indo cumprir missão, quando eu fui atropelado por Jesus Cristo. Eu fui atropelado ao meio-dia pela luz brilhante do poder do Espírito Santo. Eu caí literalmente do cavalo. Paulo segue o protocolo, ele não sai do protocolo, ele não sai gritando, ele não sai marcando posição dele, ele sai seguindo os trâmites, enxergando as possibilidades, com inteligência. Com inteligência, Paulo diz, eu sei que você, Agripa, tem possibilidade, está na posição de me julgar. Mas em me julgando, Paulo entende que esse é o momento de fazer a mais fantástica defesa apologética, defesa do Evangelho, defesa daquilo que ele cria, mesmo que fosse uma cerimônia tão pomposa. Paulo traz uma mensagem direta e objetiva, e Paulo fala dele. Paulo fala dele. O seu testemunho, ele muitas vezes fala mais alto do que a sua voz, do que a sua gritaria, do que o seu esperneio. O seu testemunho, ele fala muito mais alto do que você imagina. E Paulo diz, olha, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou judeu, como são judeu, as 12 tribos que esperavam ansiosamente pela vinda do Cristo, e esse Cristo deveria morrer, como está escrito nos profetas, e ele deveria ressuscitar, como está escrito nos profetas, e ele deveria ser o Salvador do mundo, como está escrito nos profetas, e ele pergunta, olha, você crê nos profetas, no quê, Agripa? Você entende a lei, não entende, Agripa? Então você sabe do que eu estou falando. E Paulo é coerente com aquilo que prega. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Provavelmente, Agripa fosse descendente de saduceu. Então Paulo já vai lá e coloca uma pulga atrás da orelha dele. Você conhece os profetas. Os profetas dizem que Jesus viria, morreria, e que Jesus ressuscitaria, e você crê nisso. E você entende isso, e você conhece isso. Objetivo e direto. E daí Paulo começa a descrever a sua conversão, o que aconteceu com ele. Ele fala, eu persegui, eu fui após aqueles que se converteram a Jesus, eu extraí ele das casas dele, das sinagogas, eu bati, eu concordei com a morte deles, inclusive dei o meu voto para que eles fossem mortos. Então, se você quiser, você pode perguntar para os judeus que estão aí. Pergunta para os judeus que estão aí, porque eles são capazes de dar testemunho disso. E ele diz, ao meio-dia vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Ele disse, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo fala, olha, apesar da dificuldade de estar ao meio-dia, dando a condição insalubre, escaldante no deserto, eu era tão fiel àquilo que eu cria, que eu estava lá, indo cumprir uma missão. E a missão era uma missão de perseguir a igreja do Cristo. E quando sou atropelado por esse Cristo no meio do caminho, eu consigo começar a enxergar as coisas de maneira clara. Eu consigo, ao olhar para o passado, ver o que disse os profetas, o que os profetas afirmaram lá no passado, agora é coerente com aquilo que eu enxergo acontecendo no meio da igreja, aconteceu em Jerusalém e continua acontecendo. E a Bíblia diz, depois que Ananias ora por Paulo, cai dos olhos dele como escamas, e Paulo consegue voltar a ver, e Paulo começa a ver uma outra perspectiva, Paulo começa a enxergar de uma maneira diferente. E o que o Paulo está dizendo, olha, da mesma maneira, do mesmo jeito, com a mesma vontade, com a mesma determinação, que eu ficava até de madrugada lá nos clubes, dançando, pulando, que eu ia lá no jogo de futebol, lá no São Henri a pé, da mesma maneira que eu passava o fim de semana andando todo atrás da gandaia, da mesma maneira que eu fazia qualquer coisa no mundo, essa mesma energia eu tenho quando se trata de igreja. Quando se trata em defender o nome de Jesus, a mesma veemência que eu defendi a escalação da seleção brasileira, hoje eu defendo a escalação do grupo de louvor da igreja. Da mesma maneira que eu ajudava lá o chefe do time de futebol a lavar as camisas, dessa mesma maneira eu ajudo o pastor da igreja com a ceia. Dessa mesma maneira eu ajudo a cortar a grama da igreja. Dessa mesma maneira eu ajudo a cuidar do sítio da igreja. A mesma energia que eu despendia no mundo, hoje eu gasto ela em nome de Jesus, pelo amor de Jesus e para o crescimento do Evangelho, amém? Tem muita gente ficando em casa vendo Faustão, acho que nem Faustão nem existe mais, né? Faustão acho que já foi até, acabou, ficou doente. Tem muita gente ficando em casa vendo novela, vendo não sei o que, fazendo não sei o que em casa. Que dificuldade é o pastor conseguir alguém no fim de semana para ir lá no sítio para ajudar a arrumar a cerca, capinar, limpar, melhorar aquilo que a gente usa. Que dificuldade para reunir a igreja. Por que você não vai na igreja, irmão? Estou com medo do Covid, mas o Covid já acabou, já foi embora, passado. A prefeitura já permitiu que a gente reúna mais pessoas na igreja, mantenha a distância bonitinho, você pode vir na igreja, está liberado, venha na igreja. Não existe culto feito no celular, isso não existe. Não existe comunhão através de celular, irmão. Não existe comunhão através de WhatsApp, irmãos. Não existe comunhão através de Facebook. Não existe comunhão através de YouTube. Não existe. A comunhão é feita olho no olho, pessoa a pessoa, lado a lado, sentindo a temperatura, o coração bater e vendo o irmão. É assim que se faz culto. É assim que Paulo fazia culto, estava lá no meio dos judeus apanhando, sendo arrastado, mas era lá que estava falando de Jesus. É assim que se faz culto. Não existe comunhão através da televisão, isso não existe. Não existe comunhão através de canais de comunicação, não existe. A nossa comunhão é feita como nós fizemos ontem. Na foto lá eu apareço a quase 1 metro do irmão conversando, mas estou de máscara. Mas a gente estava junto. A gente estava falando de assuntos nossos. Quantas vezes eu sofri lá no meio do mato, na roça, carregando banana, caixa de banana nas costas, e muitas vezes me livrando das cobras. A gente se parece, eu não sabia, porque não conversamos pouco. E quando vi o quanto eu tenho em comum com o irmão, eu falei, aleluia, eu encontrei alguém que passou pelo mesmo aperto que eu.
Porque a gente está junto. Porque a gente está se vendo, está falando um com o outro. A grande tragédia dessa doença maldita que passou no meio, irmãos, não foi aqueles que foram recolhidos por Deus, não. A grande tragédia está sendo na vida daqueles que ficaram, esfriaram, encontraram uma desculpa para não estar envolvidos no reino de Deus, na igreja. Estão aproveitando para encontrar desculpa para não voltar, para ir para outro lugar. É uma maneira que nós temos de falar com o irmão que está do outro lado: estou sentindo sua falta, estou com saudade de você, mas não tem como ter comunhão com você se não estiver aqui. Não tem. Obedecendo às distâncias necessárias, irmãos, é muito bom ver vocês. É muito bom. Vou confessar para os irmãos. O irmão Vitor sabe disso. A nossa maior dificuldade, um dia, foi nós tentarmos fazer uma mensagem com a igreja vazia. Pastor, não está bom, vamos começar de novo. Vitor, não ficou legal, vamos de novo. Estou falando para o objeto inanimado. Tem irmãos do outro lado que estão me ouvindo, glória a Deus por isso. Mas, irmão, você precisa estar aqui, a gente precisa estar junto. Que não seja de lado a lado, que seja com metro, que seja de máscara, mas eu preciso ver o irmão. Eu só mato a saudade se eu sentir o cheiro do irmão, se eu ver o irmão, se eu tocar no irmão. E Paulo está dizendo para Agripa: olha, eu tenho as minhas convicções. Eu fui chamado para pregar aos gentios, eu fui chamado dessa maneira. Agripa, Deus me atropelou com a palavra dele, com o amor dele, com o Espírito Santo que entrou na minha vida, mudou a minha maneira de pensar, e hoje eu não posso desobedecer essa ordem, ponto final. Eu simplesmente não posso desobedecer essa ordem. E o cara vai morrer por isso. O cara vai ser chicoteado por isso. E a minha preocupação, irmãos, é que nós estamos vendendo a nossa fé, a nossa possibilidade de salvação, por coisas muito menores, por coisas muito mais insignificantes, por dificuldades, irmãos, muito menores do que essa que esse homem de Deus viveu. Ele apanhou, foi arrastado, sujo, sangrando, e assim mesmo ele diz: eu estou feliz em poder falar de Jesus para você. Pobre Agripa, pobre Berenice, se você soubesse o que o poder de Deus pode fazer na vida de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agripa tinha muita coisa para perder. Ele tinha o posto, ele era o chefe que nomeava os sacerdotes, ele tinha poder, ele tinha acesso a Roma, ele tinha cidades, ele tinha terra, ele tinha a própria irmã e ninguém falava nada disso, porque ele estava acima da lei. Agripa tinha muita coisa para perder. E ele optou por não perder isso. E tem muita gente que tem muito pouco para perder e ainda opta por não perder o pouco que tem e ganhar a vida eterna em Jesus. Isso me assusta. Isso me assusta. Isso me assusta. Agripa teve uma chance. A gente fala: Agripa teve uma chance e perdeu. E você, quantas chances você já teve de entregar a sua vida para Jesus e não o fez? Por quê? Porque você tem vergonha de dizer para Jesus: eu quero morar na eternidade contigo. Porque você tem vergonha de chegar na rua e dizer assim: eu pertenço a Jesus. Você tem vergonha de chegar na presença de Jesus e dizer assim: eu sou pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim.
porque eu tenho um casinho que não quero me livrar dele, porque eu tenho meus amigos e as minhas cervejas no fim de semana, e eu acho que isso pode impactar, isso pode atrapalhar a minha vida social. Eu prefiro ter uma vida social com um monte de pinguço do que estar no reino e ter a certeza da salvação. Traga os pinguços para a igreja com você. Pare de beber cerveja, comece a beber suco de uva, de laranja, de qualquer coisa, se isso te atrapalha. Não pare de beber cerveja, porque isso também não vai te atrapalhar a entrar no reino de Deus. O que você precisa fazer é entregar a sua vida, e quando você entregar a sua vida, como aconteceu com Paulo, Deus muda você de maneira completa. Você só precisa dizer para ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Agripa fala assim: olha, quase que você me convence, Paulo. Nesse pouco tempo assim, você acha que você poderia me convencer? Não, Paulo, eu tenho muito para perder. Pastor, eu tenho muito para perder. Eu tenho um namorado que não crê em Jesus. Eu tenho uma namorada que não gosta de igreja. Eu tenho um amigo que, se eu entregar a minha vida para Jesus, a gente não vai poder mais estar junto nos fins de semana, na orgia, no bar, porque Jesus quer a minha vida modificada, transformada e santificada. Amigos do Evangelho vão para o inferno. Essa é uma triste realidade. Você não precisa ser amigo do Evangelho, você não precisa ser amigo do pastor, você não precisa ser amigo da igreja. Você tem que ser aquela pessoa que entrega a vida para Jesus, confia nele, espera dele a sua regeneração, espera nele, somente nele, a salvação. Mas você precisa dar um passo de fé na direção dele. Senhor, eu preciso ter a minha vida modificada. Na verdade, o Evangelho ele não passa nem perto da lógica do homem natural. Não faz sentido. O homem natural, o homem filosófico, o Evangelho ele passa longe. Um Deus que morre na cruz. Um Deus que é objeto de tortura na mão de bárbaros. Um Deus que passa pela a humilhação mais ultrajante na cruz. E o governador da Cesareia disse para Paulo: Paulo, você pirou. A loucura da cruz. É o que Paulo defende em Coríntios. A loucura da cruz. Não dá para compreender por que um Deus, na sua glória, na sua honra, na sua majestade, no seu poder, se coloca na cruz para morrer de maneira ultrajante, para que os meus pecados pudessem ser perdoados. E Festo, ele não entende isso e diz para Paulo: Paulo, você enlouqueceu. A sua sabedoria tanto que você endoidou. E Paulo falou assim: não, eu não endoidei. Eu sei o que eu vi. Eu sei com quem estive. E agora consigo enxergar de maneira clara e cristalina qual é a minha missão, qual é a minha situação. E a minha situação é esta, Festos: preso de Jesus. Preso de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Para que eu não chegue no meio de uma caravana, no meio de um circo como você está, corroído, manchado, triturado pelo pecado, achando que é o homem mais poderoso do mundo, enquanto eu sou prisioneiro de Cristo, e eu sei para onde eu estou indo.
E a minha pergunta para você é simples, objetiva e direta. Para onde você está indo? De que lado você está? Você já teve um encontro com Cristo? Porque se você não teve, provavelmente você não vai entender. Mas se você teve um encontro com Cristo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe da modificação que Jesus já operou no seu coração, na certeza da salvação, na certeza do perdão dos pecados, na certeza da vida eterna com Jesus. E Paulo diz, não deliro, ele fala, ó potentíssimo Festo, antes digo palavra de verdade, que são juízo, porque, ó rei, diante de quem também falo com ousadias, sabe dessas coisas, pois não creio que nada disso lhe seja oculto, porque isso não se fez em qualquer canto, está acontecendo aqui. Crês tu, ó rei Agripa, bem sei que você crê. Eu sei que você crê. Eu sei que você crê. E o que atrapalha você em fazer com Cristo uma aliança de salvação? Paulo defende a sua sanidade. Ele direciona a linha de pensamento. E ele diz assim, olha, é disso que os pastores falam. É disso que os irmãos que ocupam esse lugar falam. É disso que aquele amigo crente em Jesus, que está do seu lado todo dia, fala. É disso que a sua mãe falava. É disso que seus pais falavam, quando falavam do amor salvador de Jesus. É disso que eu estou falando. Isso não é estranho a nenhum de vocês que está aqui. Isso não é estranho a nós. O poder salvador de Jesus não é estranho a nós. O que tem atrapalhado a nossa caminhada com Ele? O que tem atrapalhado a minha proximidade dEle? O que não me faz sentir livre em cadeias? Porque quando Paulo olha para esse homem, ele vê, e lá no fundo do seu coração, a seguinte questão surge: quem é o preso aqui agora? Quem está preso aqui agora? Capítulo 26, ele termina da seguinte maneira: e dizendo isto, versículo 30, levantou-se o rei, e o presidente, e Berenice, e o que com eles estavam assentados, e, apartando-se dali, foram embora. E foram falando, Paulo é um cara legal. Quando a gente sai da igreja, a gente diz assim, que mensagem bacana que nós ouvimos. Não no meu caso. Muitas vezes você encontra pastores inspirados para ir. Que pastor inspirado, né? Falou tanto ao meu coração, disse tanto à minha vida. Falou que se eu não entregar a minha vida para Jesus, eu estou condenado a uma eternidade sem Ele. Ele falou isso. Não porque ele inventou isso, mas porque ele leu isso na palavra de Deus, que não tem erro, que não mente e é fiel àquilo que Deus quer transmitir para mim e para você. E ele falou que se eu não tiver Cristo no meu coração, eu estou condenado. Que cara legal é Paulo. Se dependesse de mim, eu mandava soltar ele. E Paulo sai dali triste. Porque o rei não percebeu que ele era o prisioneiro. Paulo sai dali alegre,
Como chegou? Porque ele entregou a palavra de salvação, a palavra de Jesus, a palavra de Deus para aquele homem. Como ele entregava para qualquer um. Não interessa onde eu e você estejamos, é lá que nós seremos testemunhas de Jesus. E pode ser que um dia você tenha que pregar para o presidente da República. O que você vai falar para ele? De filosofia, de política, o que você vai falar para ele? Eu sugiro que você conte para ele a sua experiência de salvação. Você lembra dela? Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você entregou o seu coração para Jesus? Você lembra como foi? Você lembra a transformação que você sofreu a partir daí? É disso que você precisa falar, da sua experiência, da sua conversão que você teve em Jesus. Basta isso. Você não precisa de nenhum tratado teológico, você não precisa de nenhuma defesa apologética, você precisa apenas contar o que Cristo fez na sua vida. E todo mundo quer, não tenha dúvida disso, não interessa o lugar que ele ocupa na sociedade ou no mundo, ele quer ouvir de Jesus. Mas você tem uma experiência com Jesus, não tem? Amém? Nós temos uma experiência com Jesus? Amém? Temos? Nós temos o que falar então. Nós podemos, em qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo que tivermos em cadeias, que isso não vai demorar a acontecer, a gente poder ser indagado, questionado, e o que é que nós vamos dizer? Jesus Cristo me salvou, porque Ele é o que, Alessandra? Ele é fiel. E Ele é fiel a quem? Ele é fiel a mim, e Ele não me deixa. O salmista disse que Ele não deixa tropeçar o meu pé em pedra. No Salmo 40, ele diz assim o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele tirou-me de um lago, de um charco horrível, colocou os meus pés sobre pedra e firmou o meu passo. Portanto, essa é a experiência que eu tenho com Deus. Eu sei aonde estava, eu tenho noção de onde estou, e eu tenho certeza de para onde estou indo. É Roma? São as masmorras de Roma? Não importa, Jesus está comigo. E nesses lugares surgem os maiores louvores. Lê Coríntios 13, você vai encontrar a expressão de louvor de Paulo que é cantada no mundo todo. Preso. Lá ele estava muito mais livre do que Festo e do que Agripa jamais estiveram. E eu creio que Paulo, lá na prisão, ele deve ter pensado: que pena que eu não tive mais tempo, que pena que Agripa não conseguiu enxergar o poder de Deus, que pena que o Espírito Santo de Deus não atropelou ele também. Que pena. A verdade, irmãos, é que, infelizmente, muitos têm ouvido o Evangelho e morrem de fome no meio da fartura. Que facilidade nós temos hoje para falar de Jesus, ler de Jesus, ouvir de Jesus, aprender de Jesus. Imagina quantos laços esse homem tinha prendendo ele. Ele tinha Roma, ele tinha sua irmã, ele tinha o império, ele tinha toda a corte de sacerdotes religiosos, ele tinha tudo isso amarrando ele. Isso fez com que ele imaginasse que ele tinha muito para perder. Graças a Deus eu não tinha tanto assim para perder. Eu tinha pouco para perder. Na verdade, eu só tinha minha vida para perder. E Deus achou que isso era o suficiente. Deus achou que, mesmo uma vida não significante, mas que servia para ele, Ele falou: pode vir do jeito que você está. Porque eu morri
por Agripa, por Festos, mas morri por você também. Eu morri por Paulo, eu morri por Pedro, eu morri por todos os homens grandes, mas eu morri por você também. Você não tem muito a perder, só tem a sua vida. E é isso que Jesus quer. E se tem alguma coisa a perder, não julgue isso por perda, julga isso por ganho. Eu abandonei o mundo porque eu quero servir a Jesus, porque isso vai me conduzir a Deus, isso vai me conduzir ao reino, isso vai me conduzir à vida eterna. E mais uma vez, não era Paulo que estava preso. E eu sempre pensava que Paulo era prisioneiro. Eu, quando comecei a ler, eu falei, Paulo estava preso. Não. Paulo não estava preso. Paulo não tinha nenhuma corrente. Paulo não tinha nenhuma amarra. Paulo não tinha nada segurando ele, prendendo ele, impedindo ele de seguir. Quem tinha muita coisa prendendo ele era o pobre rei, que ele disse para Paulo, olha, você está pensando que você consegue me convencer com as suas palavras, porque a gente não consegue convencer o mundo com as nossas palavras. Sabe quem convence o mundo? Quem convence o mundo é o Espírito de Deus que toca no coração das pessoas. É Ele que convence da justiça e do juízo. É Ele que convence da justiça e do juízo. Cabe a nós, como coube a Paulo, apresentar Jesus de maneira clara, inequívoca, viver Jesus da maneira radical como Paulo viveu e orar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra no coração daquelas pessoas que estão aprisionadas. Mesmo vivendo em gaiolas de ouro, aprisionadas. Mesmo vivendo no topo do poder, aprisionados. Mesmo vivendo com toda a fartura, aprisionados. Mesmo pobre e miseráveis que não conhecem Jesus, aprisionados. Só quem pode nos libertar é o poder do Espírito Santo de Deus que toca no nosso coração, e o sangue de Jesus vertido na cruz é que purifica os nossos pecados e nos leva justificados para Deus, e daí nós somos admitidos no reino dos céus. Nós entendemos isso nessa noite? Alguma dúvida? Paulo não vai poder vir explicar para você. Eu explico conforme o Espírito coloca no meu coração, e eu espero que você tenha entendido. Porque disso depende a sua vida, disso depende a sua entrada no reino de Deus. Se você não compreendeu 100% e tem dúvida, nos procure, porque nós vamos estar orando por você. E se você compreendeu, entendeu isso, nós também queremos orar por você. Me procure o pastor da igreja, procure qualquer membro da igreja, Você pode procurar e dizer, ore por mim, para que eu possa me aproximar desse Jesus que eu creio, para que eu possa jogar todas as minhas correntes fora e entrar no reino dos céus. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não sei quais são as suas correntes, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei uma pessoa que sabe. Você. Você sabe. Se você quiser colocar essas dificuldades, essas correntes, na presença de Jesus nessa noite, para que Ele liberte você, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele quebre as cadeias que te prendem, para que Ele te admita de maneira feliz, alegre e completa no reino dEle,
você pode fazer duas coisas. Aonde você está, abaixa a sua cabeça, nós vamos orar, como você pode dizer publicamente, olha, ora por mim, pastor, nós vamos estar orando por você. Você pode simplesmente baixar a sua cabeça, reconhecer quem você é e pedir misericórdia de Deus sobre a sua vida nessa noite. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Eu sei que há, como eu tenho, como é preciso que todo dia eu abandone cadeias, laços, dificuldades e siga confiado em Jesus, Salvador da minha vida. Eu sei que você pode fazer isso nessa noite. Se você precisa de cura, se você precisa de emprego, se você precisa que a sua família seja abençoada por Jesus, baixe sua cabeça, vamos orar nessa noite por isso. Senhor Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, Deus, quando nós começamos a perceber que estando em Ti, sob o Seu cuidado, sob a Sua proteção, ó Deus, inseridos no Seu reino, ó Pai, nós somos livres, absolutamente, plenamente livres. Livres, ó Deus, da condenação, livres do pecado, livres, ó Deus, da possibilidade de não estar contigo, livres, ó Deus, de tudo aquilo que interfere no meu relacionamento contigo, ó Deus, livres daquilo, libertos daquilo que interfere o meu relacionamento com os meus irmãos, com a minha igreja, com a tua casa, com o teu reino, com a tua obra, livre, ó Deus, livre para cantar, para louvar e engrandecer o teu nome. Como seres humanos, ó Deus, arrastado, ó Pai, no meio de tantas mazelas, Senhor, e sentindo também a dor de tantas pessoas que não conseguem se libertar, nós pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia nessa noite sobre as nossas vidas. Pai querido, como homens, mulheres, jovens, crianças, precisamos de trabalho, Deus. Precisamos sustentar as nossas famílias. Precisamos de cura, ó Deus. Precisamos restaurar aqueles a quem amamos, precisamos restaurar a nossa própria saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, ó Deus, nós precisamos de Ti, porque são assuntos, ó Deus, são questões que sem Ti nós não podemos resolver, porque poder nenhum temos, mas confiamos em Ti, ó Deus. Não importa para onde iremos, que Tu estarás conosco, fará brotar do nosso coração um culto de louvor, de exaltação ao Seu precioso, poderoso e amável nome. Fique conosco nessa noite, ó Deus, perdoa os nossos pecados, aceite, ó Deus, o nosso culto, a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, Jesus. Amém, Senhor. Prezados, enquanto o grupo de louvor chega por aqui, incentive os irmãos da igreja que não têm vindo, até porque pensam que a gente precisa fazer inscrição para estar aqui. Esquece isso. Venham à igreja. Venham à igreja, porque a hora que essa igreja lotar, a gente vai dar um jeito. Enquanto não lotar, a gente mantém a distância que é exigida por protocolo. Mas na hora que ela estiver lotada, eu tenho certeza que os irmãos da igreja vão manter a distância protocolar lá do lado de fora, enquanto você vai estar aqui confortavelmente ouvindo o nome de Jesus. Amém? Amém. Faça propaganda, diga que a igreja espera por você, que nós queremos um culto de comunhão, nós queremos estar juntos. É isso que a igreja quer, estar juntos. Não tão juntos, obedecendo os protocolos, as leis municipais, nacionais. A gente vai fazer isso, mas mesmo assim, se a igreja lotar, a gente encontra um jeito de ir para o pátio. Se a igreja lotar, a gente encontra um jeito de ir para a sala. Se a igreja lotar, a gente vai estar em algum lugar orando pelo culto, mas você vai estar aqui confortavelmente sentado, ouvindo de Jesus.
Amém? Tragam pessoas com vocês. Vamos restaurar a nossa comunhão. Vamos restaurar o nosso contato. Vamos restaurar a nossa proximidade. Porque assim se faz igreja. Assim se faz louvor. Juntos. Amém? Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Em breve nos veremos. Se não aqui, mas na glória. Que Deus abençoe os irmãos.